pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Aleluia. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Aleluia. Tu
nada me faltará. Deus abençoe. É o Salmo 23, este cântico, não é? Eu não tinha pensado nisso ainda, agora que depois de ouvir tantas vezes, foi que eu lembrei, que é o Salmo 23 em forma de louvor. Vamos ficar de pé? Boa noite, vocês. Estamos prontos para continuar nosso aprendizado, certo? A última ou penúltima escritura que nós lemos na palestra passada, onde nós falamos sobre inspiração, ou tudo que é real e verdadeiro é feito por inspiração. E a última escritura que nós lemos foi Atos 20, versículo 7. Vamos reler e partir daqui para frente. Atos 20, versículo 7, nós temos esta escritura que diz: porque eu não deixei de lembrar-vos todo o conselho de Deus. Vede, pois, vós e todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, ele tinha certeza, depois da minha partida, lobos cruéis devem entrar no meio de vós, e não pouparão o rebanho. Então são pessoas que viriam de fora, também de entre vós mesmos, daqueles que se dizem crer. Se levantarão homens falando coisas pervertidas. Uma coisa pervertida não são, nesse linguajar escriturístico, não é falar palavras horríveis, palavrões e aquela coisa. O versículo é Atos 20, versículo 27. Eu disse 7? Foi, então eu perdi 20 pontos aqui rapidinho assim. É Atos 20, versículo 27. Acho que eu não fui claro, né? Tu entendeu 7 também? Eu vou olhar na gravação depois. Foi 7, né? É Atos 20, versículo 27. Veja se está desse jeitinho aí. Tá assim? Essa escritura? Então vamos começar. Porque eu não deixei de lembrar-vos todo o conselho de Deus. Aqui o apóstolo está dizendo que ele sempre falou isto. Não é a primeira vez. Vede, pois, vós, preste bem atenção, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto. Então ele tinha certeza do que estava falando, porque Deus tinha mostrado para ele. Que depois da minha partida, lobos cruéis devem entrar no meio de vós. Então por que depois da partida? Porque enquanto Paulo estivesse vivo, ele defenderia. A verdade foi colocada em suas mãos. Mas depois que o homem sai de cena, aí se levanta este e aquele e diz: eu sei o que ele pregou, eu entendo o que ele pregou. A mesma coisa aconteceu com William Branham. Enquanto ele estava vivo, quem foi que conseguiu interpretar a sua mensagem? Todo mundo escutava ele, mas depois que ele se foi, cada um saiu com interpretação diferente e a mensagem já não é mais mensagem, coisa nenhuma. A não ser aqueles que seguiram de forma original. A mesma coisa acontecerá com aquele que veio depois do William Branham, trazendo a explicação da mensagem, que é o Dr. Oliveira, o reverendo Oliveira. Enquanto ele estava vivo, até alguns meses atrás, certo? Agora, depois que ele se vai, muitos agora, dizendo crer no que ele ensinou, da forma que ele explicou, vão começar a interpretar também suas palavras. Sempre é dessa forma. Sempre é dessa forma. E isto vem de fora. Veja, lobos cruéis devem entrar no meio de vós, e não pouparão o rebanho. Também de entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Foi aqui que eu parei, não foi? Vocês me fizeram ler no versículo certo, né? Coisas pervertidas, estava dizendo, não é palavrões, não é palavras horríveis. É torcer a palavra de Deus, falar aquilo que Deus não tem falado. É Deus dizer não e a pessoa dizer sim. Foi o que a serpente fez, o diabo fez através da serpente, usando a serpente, né? Deus disse: certamente morrereis. E quando a serpente citou isso para Eva, disse: certamente não morrereis. Acrescentou não. Isso é uma coisa pervertida. E o que mais se encontra na terra hoje é as pessoas falando a palavra de Deus, mas de uma forma pervertida.
E foi este o tema da palestra passada, quando Paulo disse que outro evangelho estava no meio das pessoas, que era o evangelho pervertido. Não sei quem ouviu de vocês, né? Tínhamos poucas pessoas, não sei se alguém ouviu a transmissão. Também entre vós mesmos, se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Que essas pessoas não querem ir sozinhos, então sempre quer que alguém creia nos seus pensamentos. Portanto, então, se é dessa forma, vigiai, quer dizer, tenha cuidado. Tomai cuidado. Lembrando-vos de que pelo espaço de 3 anos, o tempo que este apóstolo ficou com estes irmãos, não cessaram de advertir a cada noite e dia com lágrimas. Quer dizer, sempre estava advertindo. Então, sentem-se. Que Deus nos ajude e abençoe a ministração da sua palavra, que possamos sair daqui com um bom aprendizado da presença dele. Bom, irmãos, na palestra passada nós lemos algumas coisas no livro de Gálatas, capítulo 1. Nós paramos no versículo 7 de Gálatas. E de lá em seguida fomos para esta parte do livro de Atos que acabamos de ler agora. Então, quero fazer esse entrelaçamento de novo para seguir daqui por diante. Foi avisado na Epístola aos Gálatas, no versículo 8, quando Paulo disse, ainda que nós mesmos, ele estava dizendo, mesmo que eu apareça diante de vocês com uma coisa diferente do que eu já tenho pregado, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue o evangelho a você, diferente do que aquilo que já temos pregado, que seja maldição. Tenha isto como uma maldição. E este alerta do apóstolo Paulo nos deixa assim pensando, mas Paulo, como pode você ter trazido a palavra de Deus e alertar para nós, para ter cuidado do que foi ensinado, para que se você mesmo vier depois dizendo, irmão, não era aquilo que eu queria dizer, você diga, olha, sai de perto, que eu já recebi a verdade. Mesmo um anjo descer do céu, não foi um anjo do inferno não, ele disse um anjo do céu, está assim na escritura, porque alguém leu aí, um anjo do céu, pregar um evangelho diferente do que tem pregado, que isso seja uma maldição. E você sabe por quê? Uma das razões porque ele disse mesmo que seja um anjo do céu que venha, é porque Lúcifer também veio do céu. Anjos caídos. Anjos que caem. No entanto, mas veio do céu, tem alguma coisa boa. Nada, veio de lá, queda livre. Ou foi expulso. Foi expulso. E claro, quando desce aqui para a forma de descer é uma forma de falar, porque na verdade qual é o lado de cima e qual é o lado de baixo? Estamos aí no espaço e para qualquer lugar que você viaje você não chega em final nenhum. Então a forma de subir ou descer é apenas expressões, já que embaixo, né, é pisado pelo pé, acima sempre está olhando e tal, por cima da carcaça, vamos dizer assim. Mas isso não se trata de altura ou profundidade, se trata de dimensões. E as dimensões se entrelaçam. Já temos títulos de estudo das 7 dimensões. Sabemos que uma se entrelaça à outra. Aqui, por estarmos em 3 dimensões, na terceira dimensão, a 4ª dimensão tem influência nesta, a 5ª dimensão, que é o inferno, tem influência nesta dimensão, e assim sucessivamente. Não é? E assim sucessivamente. E claro, daqui da terceira dimensão, que você tem contato com a 4ª, e tudo também você tem conexão com a 6ª. Tanto é que pessoas, quando estão partindo desta terra, morrendo, já encontra-se com pessoas da 6ª dimensão, aqueles que estão na região dos salvos, e os abraça e os sauda, e você que está nessa dimensão presencia. Tem pessoas que se levantam do leito de morte e abraça, você vê ele abraçando o ar. No entanto, ele já está do outro lado, o espírito já está do outro lado, abraçando os irmãos que já foram. Quantos que não já passaram por experiência como esta, foram presenciados por aqueles que ainda ficaram para trás, né? Se despede e tal, depois morre. Tem pessoas que vai dessa terra despedindo dos parentes, dos amigos e tudo, né? E outros se despedem saudando os que estão do outro lado, porque já nem lembram mais dos que estão para trás. Vê? Ok, mas não é esse tema que estamos tratando. Mas veja, mesmo que seja um anjo que venha do céu trazendo o evangelho diferente do que foi entregue por Jesus e pelos apóstolos, você tem que ter aquilo como uma mentira, como um anátema, que é maldição. Porque Deus não toma 2 decisões sobre o mesmo assunto.
Quando Deus toma uma decisão, aquela é a melhor que há. Então, se Deus trouxe sua palavra através de Jesus Cristo, e Jesus ensinou aos apóstolos, esses apóstolos foram cuidadosos, dizendo o que temos ensinado a vocês, que foi o que o Pai entregou para Jesus, e nos constituiu Ele sobre nós como nosso cabeça, como Senhor. E isso que estamos falando para vocês da forma original, se for mudado um tiozinho disso, olha, não aceite, porque pode ser uma inspiração errada. Bom, nós estamos falando sobre inspiração. Foi a primeira palestra, né? Inspiração. Onde o William Branham disse, tudo que é real e genuíno é feito por inspiração. Então, quando não é feito por inspiração, é alguém imitando, tirando uma cópia. E nem todas as cópias se podem autenticar, a menos que seja visto ali, tirado na hora, né? Vê? Se você tira uma cópia em casa, é a mesma coisa e tal, não vai autenticar. Sei lá que rasura você fez, do jeito que a tecnologia está avançada. Leva o original, eles ali, né? Tira uma cópia daquilo, sim, e Paulo tinha a cópia autenticada na mão. Ele recebeu aquilo por revelação, por isso ele disse, o que eu recebi do Senhor, eu estou entregando para vocês, e assim sucessivamente. Mas aqui estamos em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue evangelho a você, do que aquilo que já vos pregamos, que seja anátema. E ele continua, eu não sei se houve um espaço de tempo, enquanto Paulo escreveu uma parte e outra, porque ele repete outra vez no versículo 9, como dissemos antes, assim agora novamente o digo, se alguém pregar outro evangelho a você, diferente do que já recebeste, seja anátema. Agora, amigos, Paulo está dizendo que qualquer evangelho que não é o evangelho que ele pregou, você tem que ter aquilo como algo pervertido. Agora, se você não conhece o evangelho que Paulo pregou, como vai comparar com os outros pregadores para saber se eles estão pregando exatamente como Paulo? Se a pessoa não conhece o evangelho que Paulo pregou. Agora, quando o alfa retorna no ômega, ou o mesmo espírito que atuou na igreja primitiva, lá no alfa, volta a operar no ômega, que é nesse tempo do fim, em seguida, você sabe, entra em cena o William Branham, e então ele teria que pregar o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregou. E nós sabemos que ele o fez. Ele pregou o mesmo evangelho que Paulo pregou. Por isso sua mensagem é diferente da mensagem denominacional. Por isso que seu estilo de pregação é diferente das pregações das igrejas. Porque ele não estava trazendo uma imitação, o que aconteceu durante o período das 7 eras da igreja. Ele estava trazendo aquilo que é original para nós. E quando William Branham nos apresentou o evangelho original, entregue pelos apóstolos, aí você pode comparar com todas essas cópias que estão espalhadas por aí, e você vê a falsificação. Você vê a inspiração que os homens tiveram para apresentar um evangelho falso durante todo o tempo. E as pessoas se venderam, passaram terreno, passaram propriedade, baseado em documentos falsos, em cópias adulteradas. Porque são cópias, eu diria, do Evangelho, cópias das Escrituras, adulteradas na mente das pessoas. Porém, temos recebido aquilo que é original, e quando comparamos com o que foi entregue à igreja primitiva, você pode, sem sombra de dúvida, dizer, esta parte aqui eu não aceito, porque isso é uma falsificação. Essa inspiração não é correta. Ok. Em seguida, o apóstolo Paulo diz no versículo 10, porque eu agora vou persuadir os homens? Vou persuadir agora os homens ou a Deus? Procura agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, nesta parte, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele pregou o que ele pregou, porque era o que Deus queria que ele pregasse. Por isso, Pedro também disse, importa obedecer a Deus do que os homens, porque os homens não queriam o evangelho entregue por Jesus Cristo, queriam uma falsificação como eles tinham na sua época. E hoje, quem estiver pregando a verdade não é aceito pelas pessoas, eles querem uma falsificação. Eles querem uma falsificação que dê cobertura para todas as interpretações que eles têm, para a verdade que eles criaram.
e começam a crer nessas verdades, porque são loucos, na verdade são dementes. Criam determinadas ideias, inventam mentiras e dizem que aquilo é a verdade e começam a matar e morrer por esta verdade que eles criaram. É aquilo que chamamos de a verdade de cada um. Mas nós não estamos aqui em busca da verdade um do outro. Estamos aqui em busca daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, Paulo diz que não pregou para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. E qualquer homem que prega para agradar uns aos outros não pode ser um servo de Deus. De forma nenhuma. Versículo 11 de Gálatas 1. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, que é o de acordo com o pensamento dos homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado. Quer dizer, esse evangelho não me foi ensinado, mas eu tenho isto, recebi isto, pela revelação de Jesus Cristo. Amém. Ok, presta atenção numa coisa, que mesmo que você tenha recebido o evangelho, a verdade, através da revelação de Jesus Cristo, você corre um perigo muito sério quando você é atrapalhado na sua inspiração. Bem, vamos então ver o que é verdadeiro e real. William Branham disse que é de Deus. Ele falou isso no sermão Obra-Prima. Foi o que lemos na reunião passada. Ele disse, o que é verdadeiro e real é de Deus. Mas aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é real, deve vir de outra fonte. Porque tudo que vem de Deus tem que ser real e verdadeiro. Agora observe, no sermão, a maior batalha jamais pelejada, pregada pelo reverendo William Branham, nos anos 60, o irmão Branham nos disse que a mente, a nossa mente, é o lugar onde a maior batalha entre Deus e Satanás está ocorrendo. A maior batalha não foi o que aconteceu na Primeira Guerra, não foi o que aconteceu na Segunda Guerra. Tudo isto são fragmentos da grande batalha. E a grande batalha não é travada, vamos dizer assim, entre os gêneros humanos, entre o gênero humano. Na verdade, era uma batalha espiritual que começou no céu, entre Lúcifer e seus anjos, que o seguiram, contra Miguel e seus anjos. Não é? Então, uma vez que Lúcifer e Miguel foi expulso das esferas, não sei se é assim o nome, celestiais, e veio para esta parte da Terra, para o globo terrestre, esta batalha se tornou humana, porque ele começou a perseguir a semente de Deus aqui na Terra. E a forma que ele trava esta batalha é na mente do ser humano. William Branham disse que é na mente do homem onde a grande batalha entre Deus e o diabo está acontecendo. E uma pessoa, literalmente, observe o que eu estou dizendo, uma pessoa, literalmente, pode ser usada por Deus e também pelo diabo, se ela não for cuidadosa. Porque aprendemos já sobre a maior batalha, que é travada na mente, aquela coisa toda aí, mente batizada com o Espírito Santo e tal. Passamos por tudo isso, mas agora chega um momento que temos que aprender algo mais a respeito disso. Uma pessoa, literalmente, ela pode ser usada por Deus e também pelo diabo, se ela não tiver cuidado, se ela não se cuidar. E você quer ver nas Escrituras algumas provas dessa afirmação? Davi, ele foi um bom exemplo disso. Ele escreveu os salmos, como isso que o irmão cantou agora há pouco. Ele escreveu os salmos que foram inspirados. Inspiração vinda do Deus vivo. E, no entanto, esse mesmo homem, ele foi pego em sua mente. E você sabe? Ele pecou então em sua carne, ele foi pego pelo inimigo na mente, e então pecou em sua carne contra Deus e contra Urias, que era o marido de Betseba, de acordo com a pronúncia que você achar mais fácil, mas que desde que você saiba de quem estamos falando, não é? Então observe, Davi que recebeu inspiração de Deus, ungido de Deus,
para fazer o trabalho que ele fez, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. No entanto, ele se tornou ungido na sua carne pelo diabo. Portanto, temos aqui um homem que foi ungido por Deus em um momento e em outro momento foi ungido por Satanás. Com esta unção que ele recebeu do diabo, que veio a ele sobre o diabo, ele cometeu um adultério e um homicídio. Ele foi culpado pela morte de Urias. Mandou aquele homem para a batalha e ainda com um papel escrito, com um bilhete escrito: cuidado com os recados que você leva, viu? Você tem que ter cuidado com o recado que você leva. A menos que quem está mandando o recado seja Deus. Porque mesmo que seja o rei, né? Mesmo que seja uma pessoa de sua confiança, naquele recado tem uma traição. Ah, mas foi fulano que mandou dizer. Mas aquilo que fulano mandou dizer causa um estrondo tão grande, é uma fofoca tão danada. Causa separação, causa morte, causa desavença. E você diz: eu sou só o portador. Sou só o portador, não tenho culpa. Cuidado com o leva e traz, com o que alguém diz para você dizer para alguém. Você tem que ter cuidado nisso. Às vezes no recado, disse para fulano isso e isso. Cuidado, porque a mesma pessoa não diz. Porque a própria pessoa não vai a outra e diz isto e aquilo. Daqui a pouco você é chamado de Santo Antônio casamenteiro, porque levou o recado do rapaz para a moça, da moça para o rapaz. E daí a pouco eles vão e se entroncham entre si. E depois não dá certo e culpa você, que foi o leva e traz da coisa. Que ajeitou tudo, foi o cupido. Cupido bêbado que nunca acerta o alvo. Você tem que ter cuidado com o recado que você leva. Com a notícia que você leva de um lugar para outro. Com aquilo que você escuta e já leva. Tá bom, mas eu não vou entrar nessa parte. Ok, vocês já podem fazer a mensagem que vocês quiserem na cabeça de vocês daí para frente. Só com esse toque. Mas Davi escreveu e disse: Urias, você vai para a batalha, você vai para a guerra e está aqui, olha. Entrega isso para o capitão. Selou, e lá vai ele muito cuidadoso, com o recado do seu rei. Tinha um rei ungido de Deus e tudo. Mas Urias não sabia que o seu rei recebeu a unção do diabo. E o que ele levou foi a própria sentença de morte. Entregou na mão do capitão na batalha, e o que estava lá? Quando o capitão abriu, o pergaminho estava lá. Coloca este homem na linha de frente. Coloca este homem na linha de frente da guerra para ele morrer. Para ser o primeiro a receber as flechadas. Mas por quê? Porque o homem era ruim? Porque o homem era emprestado? Não era obediente em tudo à vontade do seu rei. E Davi fez isso para poder este homem morrer e ele ficar com sua esposa. Vocês sabem o resto da história, quando Deus mandou o profeta Natan pegar Davi pelo pescoço? Mas não era só para ter pegado pelo pescoço, era para ter batido também a cabeça na parede. Mas Davi aprendeu a lição. Ok, mas o que aconteceu com Davi? Ele recebeu, este homem que tinha recebido a inspiração de Deus, também recebeu a unção do diabo para agir desta forma. Então a mesma coisa aconteceu com Pedro. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Por isso você fica boquiaberto quando vê pessoas com quem você tem alto grau de confiança, daqui a pouco elas traem essa confiança. Você às vezes numa situação e você diz: oh meu Deus, mas fulano está assim, mas ciclano fez isso, mas ciclano me tratou desta forma. O que aconteceu? Pois bem, Pedro é um exemplo disso também. Ouvimos Jesus dizer para Pedro, creio que é em Mateus 16, se não me falha a memória, ele disse: Pedro, não foi carne e sangue que te ensinou isto. Carne e sangue não te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta revelação ou esta inspiração foi dada a você pelo próprio Deus. Não é isso? Não tu revelou carne e sangue, Pedro, mas o Pai que está no céu. Oh, glória a Deus, e todo mundo está vendo, mas Pedro é o cabra macho. Esse sim é o cabo de confiança. Recebeu a inspiração de Deus. E está aí Jesus, o Filho de Deus, testificando isso. Tá bom? Mas daí a pouco, logo em seguida,
Um momento seguida disso, está Pedro falando asneira. O mesmo que recebeu a inspiração de Deus, daqui a pouco recebe uma unção do diabo também e fala o que não se deveria falar. Chama Jesus de mentiroso. Essa é a expressão que eu uso nessa parte da Escritura. Vê? É a unção do diabo que veio sobre Pedro, chamou Jesus de mentiroso. Porque Jesus disse: eu estou indo para Jerusalém, vou ser entregue e vou morrer lá. E Pedro disse: de maneira nenhuma isso vai te acontecer. Vê que coisa. Vê que coisa. São coisas agradáveis de ouvir. O diabo faz isso. São coisas bem agradáveis de ser ouvida. Você recorda o que fez? Você lembra do caso do irmão Brana, quando ele deu aquela profecia? Uma irmã que estava cantando, né? Uma irmã que estava louvando a Deus. O irmão Brana disse que aquela irmã ia partir tal dia. Eu não lembro se era 2 dias que ela tinha de vida. A profecia veio e disse que ela morreria. O irmão Brana deu até a hora que ela ia morrer. No entanto, quando ela cantou aquele hino e viu aquela unção tremenda na igreja, o povo falando em línguas e tal, e houve uma língua estranha e uma interpretação, dizendo: eis minha serva, tu viverás e tal, e deu uma, sabe, aquela coisa bonita, que aquela mulher ia viver até para ver a vinda do Senhor. E o irmão que estava com o irmão Brano disse: irmão Brano, e agora? A profecia que tu disseste é que ela morreria há tantos dias, e agora veio esta profecia? E disse que ela ia viver aí, não sei quanto tempo pela frente. Irmão Brano disse: eu não posso dizer nada além do que Deus disse. Deus não me disse nada diferente do que Ele me mostrou em visão. Pronto. Ora, quando aquela mulher estava cantando, o irmão Brano disse que já estava ouvindo a voz dela do outro lado. Do outro lado. A unção que veio na igreja naquele instante, a unção divina, a inspiração divina, que as pessoas ficaram com temor, vamos dizer assim, diante da presença de Deus, através do louvor daquela irmã, porque ela já estava cantando do outro lado. Mas ao mesmo tempo veio inspiração em alguém dizendo que ela não morreria. Quem agora acreditar em quem? Mas ela se foi, do jeito que Deus tinha dito para o seu profeta. Então, claro, se Deus manda uma inspiração, pode saber que em alguma parte tinha a inspiração do diabo para perverter aquilo, para deixar a pessoa confusa. Viu? Então, o mesmo Pedro que recebeu a inspiração de Deus, e ele disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus disse: foi o Pai que te revelou. Daqui a pouco o diabo chegou em Pedro, colocou a unção sobre ele, e quando ele abriu sua boca, chamou Jesus de mentiroso, dizendo que não ia acontecer o que Jesus estava dizendo que ia acontecer. E Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás. E Jesus falou isto bem na cara de Pedro. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: aquilo foi Deus que falou, mas agora é o diabo que está falando por tua boca. Olha que complicado, para a mesma pessoa. Então você vê, o próprio Pedro era um homem complexo, que foi ungido por Deus em 1 minuto, e em seguida, no próximo minuto, foi usado por Satanás. Então, eu disse um homem complexo por causa desta complexidade. E eu disse antes que se não formos cuidadosos, se não tivermos cuidado, porque também eles não tiveram, de alguma forma eles foram pegos. E quem somos nós? Melhor do que eles? Do que Davi, do que Pedro? Até que ponto somos melhores do que eles? Veja, você tem que ser cuidadoso para não ser também uma pessoa complexa, a ponto de ser usado por Deus e usado pelo diabo também, no segundo seguinte. E qualquer vaso que Deus assim o desejar usar, é melhor ter cuidado, ou Satanás vai tentar ungí-lo tão certo como este vaso tem sido ungido por Deus. Porque é na mente humana que está sendo travada a maior batalha. Porque Satanás é um pervertedor da verdade. Satanás não tem uma palavra própria dele. Não, ele não tem. Então ele leva a palavra de Deus a ser torcida. Ele torce a palavra de Deus para seu próprio benefício. Ele não tem uma palavra própria. Ele não tem nada próprio. Então ele perverte a vida. Ele procura perverter a natureza da semente. Então o homem é um ser espiritual por natureza.
Ele é dotado de corpo, espírito e alma. E ele recebe a inspiração de Deus. Mas também pode não tomar cuidado e ser influenciado pelo diabo. E claro, eu não estou falando homens referindo ao sexo masculino. Eu estou me referindo ao gênero humano. E às vezes não falamos homens e mulheres para não ficar tanta coisa, né? Para não ficar tantas palavras. Agora, algumas pessoas, ao ouvir isto, podem dizer: não. Um homem que é usado por Deus nunca poderia ser usado por Satanás. Quantas vezes não falaram isso, né? Não pode. Se Deus usou este homem, não pode o diabo ter usado ele nisso. Ele tem que ser certo. Ele tem que estar certo. Então segue para tu ver. Segue tudo aquilo que ele diz que eu senti de Deus. Eu senti. Uma coisa pode ter sentido de Deus, mas a outra coisa pode ser de outro Deus, porque o diabo também é o Deus deste mundo. É o Deus das obras malignas, né? O Deus desta era moderna. E as pessoas, não, se Deus usou fulano de tal, se Deus usou pastor fulano, então tem que usar até o fim, então vai. E todas as decisões seguem para ver. Então uma pessoa que diz, não pode, isso não pode uma pessoa que Deus usa, nunca poderia ser usada por Satanás. Olha, nunca pense nisso, porque se você pensa assim, é porque você não entende como o diabo trabalha. E por isso, se o apóstolo Paulo se colocou nessa situação, me indica como eu vou me colocar diante de vocês, sabendo a fragilidade emprestada que eu sou. Se Paulo disse, mesmo que eu venha e pregue outra coisa diferente, ou ensine diferente, eu tome atitude diferente, então não me siga. E eu estou dizendo isso para vocês, repetindo, falando isto nesse tempo sobre mim. Se eu pregar alguma coisa diferente do que eu tenho pregado de 2004 até agora, referente às coisas que eu tenho ensinado, não aceite, não me escute, vão embora, procure outro palestrante. Porque será uma inspiração contrária àquela que Deus tem dado através de seu profeta. Viu? Quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, quando ele foi cheio da presença de Deus no Rio Jordão, ele imediatamente foi levado para o deserto, foi guiado para o deserto. Agora você sabe, e veja como é que o diabo trabalha. Eu disse, quem pensar contrário diz porque não sabe como ele trabalha. Então veja como ele trabalha. Jesus, cheio do Espírito Santo, com a plenitude da presença de Deus nele, ele então imediatamente foi para o deserto. E ali ele foi tentado por Satanás em várias ocasiões durante 40 dias de jejum. Você pensa que as 3 tentações que resistem, você pensa com um fato que aconteceu assim em 1 minuto, em 1 segundo. Foram 40 dias de jejum, e foi nesse tempo, nesse período de jejum, que o diabo estava ali, lhe rodeando sempre, lhe tentando sempre. Agora, para ser tentado, significa que algo, para você ser tentado, porque aí você terá que observar o que significa a palavra ser tentado. Quando você é tentado, você é levado, a tua mente é levada a um êxtase que você diz, isso pode ser bom. Viu? Isso pode ser bom. Quando você é tentado, você é como se fosse arrastado para lá. E você parece que não está indo com seus pés. Parece que você está flutuando. Foi assim que aconteceu com Eva. A serpente me enganou e eu comi. Quando você é tentado, é porque algo atraente te é apresentado. Algo muito bom, muito atraente é apresentado. Algo muito convidativo. E isto é o que o pecado é. Atraente e convidativo. Por isso você é tentado. Eu fui tentado a isso, eu fui tentado a dizer isso, eu fui tentado a realizar isso. Porque o que está sendo apresentado a você é algo que parece tudo de bom, como dizem. É algo que parece tudo bem. Vê? Observe, o pecado sempre nos é oferecido como algo bom. Bom para a saúde, é bom para a tua aparência.
é bom para você ter mais amigos, ter mais amizades, ser a garota popular, ou o garoto popular. Ou se você não fizer isto, numa época dessa você está atrasada. Que é isso? Que pudores são estes? Que tabus são estes? Estamos num tempo de liberdade. Podemos fazer o que queremos. Já está nesse tempo. Está ainda seguindo os conselhos dos velhos. Parece que está nos anos 60. Olha a roupa e tal. Olha o tipo de veste. E logo em seguida te mostra isto e aquilo. E veja o que se apresenta para você. Veja as modas que se apresentam. Veja o colorido de Hollywood que se apresenta. Tudo é belo, tudo é agradável. E você diz assim: com isto eu vou ficar mais bonita, com isto eu vou ficar mais e tal. Sempre é mais, sempre é mais. Porque nunca o diabo te apresenta algo para menos. Porque quem quer ter menos? A sua luta é para obter mais dinheiro. Não é? Mais dinheiro, mais saúde, mais tranquilidade, mais segurança. Agora me diga, os políticos oferecem outra coisa a não ser isto? Vá agora na Santa Casa. Deixa o irmão Pedro lá com a esposa agora, alguns minutos antes do culto. Esposa doente lá. Depois observe que hora foi atendida. Quando eu levei a Damares para tomar uma injeção, quantas horas passamos lá? Umas 3 horas? Ou mais. Você chega 8 da noite, sai meia-noite para tomar uma injeção, para ser atendido para tomar uma injeção, uma bezetacil, alguma coisa assim. Então estava a pessoa bem aplicada, de raiva. Já sabe que vai tomar uma bezetacil. Eu vou treinar numa laranja, como para na hora dessa, vem cá, toma. Porque você passar 4 horas, já ou morre ou já está bom. Sim, 4 meses esperando para ser atendido. Eu vou marcar uma consulta. Você está morrendo? Aí? Gemendo de dor, não se aguenta, dormir, ou seja o que for, comer. Aí vai no médico, aí vai no postinho. Você acha que isso foi para melhorar? Não, senhores. É para poder ganhar tempo. Dá tempo para eles roubar mais. Viu? Em 4 meses é muita verba que é desviada do sistema. Quando um deles não tem sorte, aí é descoberto, né? Mas a maioria tem sorte, viu? Que coisa. É muito dinheiro que desviado, é muita verba, é muita cachorrada. No meio desses homens, que dizem que estão cuidando de nós, e que nós votamos nele para isso. Sabe o que é melhor? Você anular seu voto, viu? A menos que eles comprem muito caro. Chega um momento que você diz: vou votar em quem e para quê? Para mim, vou ajudar a colocar esses imbecil, esses ladrões, salteadores, esses filhos do diabo lá na frente. Quem quiser que coloque, eu não. Aí, tempos em tempos, vem toda essa propaganda, todo esse lixo na sua caixa postal, seja eletrônico ou seja da sua casa. Esse barulheiro na rua para lá e para cá com essas músicas idiotas. Dá vontade de sentar o braço deles. Que coisa, deixa de ser idiota, rapaz. Eu não quero ouvir isto, não. Tu não me compra dessa forma. Mas tem gente que não pode ouvir, já fica tanto se balançando para lá e para cá. Unção do diabo, só sendo. Só sendo. Melhor você colocar um tapa-ouvido e às vezes um tapa-olho, sabe? E passar um zip na boca também, senão você daqui a pouco está cantando também. A verdade é essa. Mas sempre é mais, sempre. Você vai ter mais emprego, é mais saúde, vamos trazer a empresa tal, e vamos ter emprego aqui no lugar, e aquela coisa toda, tudo só promessa, só de mais. Na hora que você necessita, espera para ver. Fica na fila, espera ser atendido. Não procura pagar um convênio não, e olha lá. O que a Poliana diz: pai, é melhor o senhor pagar o convênio, pai. Quando o senhor precisar ser atendido, como é que é? Eu digo: rapaz, a gente fica naquela, vamos ver pela fé, mas temos que cuidar desse lado material mesmo, não é? Melhor o senhor pagar um convênio. Fui levar ela no hospital, que beleza de convênio. Na hora parei o carro, já veio, rapaz, 2 ou 3 para atender, não é? 2 ou 3 para atender. Botando a cadeirinha de roda, não pode andar, senta aqui e vai, já leva e cuida, sem fila. 2 médicos para atender um paciente.
para uma consulta, 2 médicos, mais 2 ou 3 enfermeiras. Que beleza! Só assim, pagando com dinheiro, mas elegendo esses infelizes? Não, senhor. Você morre à míngua. Quantos meses uma rua passou para esperar uma consulta? 3 meses, 4 meses? E deve ter alguma consulta aí para frente. Né? Gente, é de dar risada para não chorar. 3 meses para uma consulta? 3 meses para poder marcar o exame. Até lá, se Deus não tiver misericórdia, o coração para de bater. 1 ano, bom tempo. 1 ano esperando? Pois bem. Estão aí na porta pedindo seu voto. É maneiro? Está com os exames na mão, mas cadê o médico? Cadê o médico? Sim, pega o folhetinho e rasga. Só não joga na rua para depois não estar os problemas aí de enchente, né? Mas viu? Dessa forma. É complicado, mas eu nem sei por que entrei nesse assunto. Eu já fico nervoso com esse tipo de coisa. Vocês sabem como eu agi com o desarmamento, como eu agi com o negócio da vacina, com todas essas coisas. Você vê como passa as histórias? Já pegaram o dinheiro que tinham que ganhar. Tinham que pegar. Esqueci. O que é que ele queria comigo? Tá. Pastor candidato a vereador. Deixa ele vir que eu vou levar ele no pé do barranco. Tira esse barranco aqui para mim. Tira, e depois eu vejo se eu vou votar. Não. Se eu me candidatasse, aí sim. Eu sabia que eu não passaria nem 1 mês ou 2 meses, né? Porque ia denunciar toda a doideira deles lá. E já me matavam, né? Aquela coisa toda. Mas eu elegi esses camaradas aí. Vem aí na porta pedindo voto. Não, senhor. Muito obrigado, muito obrigada. Você vê que todos eles tiram foto sorrindo? Essa foto tirada de frente do espelho. Não é? Todos eles, aquele sorriso. Sorriso você só vê de 4 em 4 anos. Aquele sorriso é te chamando de idiota, viu? Aquele sorriso é te chamando de idiota. Claro, não estou dizendo que todos são assim. Alguns são sérios. Alguns têm um objetivo. Alguns deles têm um objetivo, têm desejo de mudar. E acredita que só poderão ajudar os semelhantes, os parentes, os amigos e tal, se estiver lá. Né? Como eu tinha um objetivo. E eu sabia que se eu ficasse todo o tempo sentado no banco, eu não ajudaria vocês para compreender o que é verdadeiro, o que é a verdade. Eu sabia que se enquanto eu ficasse sentado, vocês estariam ouvindo coisas que eu sabia que não era verdade. Por isso que eu fiz, de tudo eu lutei, né? Trabalhei, batalhei, para poder vocês verem. Então fala para a gente o que tu tem que falar, que nós vamos ouvir. Tem todos esses lados também que temos que observar. Então, é claro, tem alguns lá dentro que entram, que desejam entrar, que são pessoas honestas e justas e que esperemos que façam alguma coisa. Tanto é que a Bíblia nos ordena a orar por eles. Mas tem camarada deles aí, meu filho, que não ore não, que é problema. Não ore que é problema. Faça como o William Brandt. O William Brandt disse, eu já não oro mais pela América. Vê? Tem deles que não adianta. Não vá colocar sua mão numa coisa que Deus já tenha amaldiçoado. Ou aquela maldição vem para você. Que hora temos? Está na hora de terminar já. Mas deixe-me falar um pouquinho sobre isto que é atrativo que colocam diante de vocês. O pecado é atrativo. O pecado é atrativo, porque para ser tentado significa que aquilo foi atraente, convidativo, e é isto que o pecado é. Sempre que nos é oferecido, é como se fosse algo bom, como algo que nos agrada, como algo fácil e que realmente nos atrai. E a conclusão é que o pecado nos leva à morte, nos leva a se separar de Deus, nos leva a se separar de seus caminhos. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz, porque o salário do pecado é a morte. O salário quer dizer a retribuição. Porque o que é o salário que você recebe? É uma retribuição por algo que você fez.
Por isso teu salário, está aqui a retribuição do mês, do dia, das horas que você trabalhou. Então, claro, o pecado também tem uma retribuição, que é o salário. E as Escrituras dizem que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Não é? Então o pecado é atraente, é algo bom. Mas nunca nos leva a lugar algum, a não ser nos distanciar de Deus. Quando a pessoa se deixa levar por aquilo que é aparente ou agradável, ou aceita qualquer inspiração e não vê que aquilo não é inspiração divina, então ela vai ver que são propostas momentâneas de prazer, de alegria, de êxtase. Porém, aquilo nos matará espiritualmente, porque nos afasta do plano, do propósito de Deus. Uma vez que os planos e propósitos de Deus para a nossa vida é algo maravilhoso e é melhor do que qualquer coisa, do que qualquer proposta que o mundo possa nos oferecer, você sabe que Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Ele é imensamente maravilhoso e está pronto sempre a nos abençoar. Então o que você tem que fazer? Não importa se a proposta é boa que o mundo tenha para oferecer. Não aceite as propostas que o mundo oferece, mas aceite os propósitos de Deus para a sua vida. Não desperdice seu tempo com coisas vãs, com coisas que não te traz benefício, mesmo que aquilo te seja lícita ter, fazer, realizar. Você tem que ver se aquilo convém para você ou não. Simplesmente evite o mal. Não desagrade a vontade de Deus. Não jogue fora os planos e os propósitos de Deus no lixo, na lata de lixo. Escolha fazer a vontade de Deus para a sua vida, seja você homem, mulher, jovem, moça, seja o que for, casado ou não casado. Porque escolha fazer a vontade de Deus, rejeita aquilo que Ele diz que é errado, por mais difícil que seja o caso, por mais complicado que seja. Parece até uma coisa antagônica dizer que aquilo que eu não gostaria de fazer é o que faço. Por que será isto? Porque Paulo disse: miserável homem que sou, porque o que eu não quero fazer é isso que termino fazendo. Porque as coisas que você não deve, não pode fazer, são as mais atrativas. São as atrativas. Parece que é a coisa mais saborosa, é o que dá água na boca, fica salivando, né? Ou faz ou morre, né? Então quem nunca ouviu alguém dizer, ou também até já disse: quando eu vi, já tinha feito. Quando eu vi, já tinha feito. Quando eu vi, já estava fazendo. Foi tentado. E por que esse quando eu vi? Quer dizer, eu não me apercebi do perigo. Daqui a pouco já tinha dito, já tinha falado, já tinha feito, já tinha decidido. E o resultado é que, na maioria das vezes que isto acontece, a pessoa não dá um passo atrás, dá um pulo, né? Um pulo, porque se tentar dar um passo, a perna pesa, parece pesadelo. Olha, a perna pesa, parece pesadelo. Você quer virar o braço e aquilo fica uma tonelada, e você coloca toda a força e o braço não sai do lugar. Tem que ter um tranco. Na maioria das vezes, ao invés de dar um pulo para trás, a pessoa vai até o fim. E diz: quando eu vi, já tinha feito. Aí aproveitei até o fim. Eu vi isto de uma certa pessoa e disse: já estou acabada mesmo. Já não tem mais jeito mesmo, então vou seguir adiante. Ora, mas se viu que está em problema, dá um passo atrás. Procura consertar aquilo. Porque quem não está fativo, né? Vamos falar o linguajar, quem não está fativo a cair? Quem? Quem está isento disto? Se Pedro passou pelo problema que passou, se Davi passou pelo problema que passou, quem de nós está livre de cometer um deslize? Mas por que seguir com isto? Porque não há conserto para isso. Porque o próprio diabo que colocou esta unção ou despertou esse desejo, começa a dizer que não tem mais jeito. Já está perdido. Já está perdido. Deus está irado com você.
Porque ele quer te distanciar do amor de Deus. Ele quer te distanciar do perdão de Deus. E o perdão só é perdão para aqueles que o aceitam como perdão. Se você não fizer caso do perdão de Deus para a sua vida, você ficará prostrado. Você não só cai, você fica prostrado e jamais se levanta como pessoa, como homem, como mulher. Então o que você vê, o que está acontecendo no mundo, é que as pessoas estão pegando gosto pelas coisas que Deus abomina. E mesmo sabendo que estas coisas têm consequências ruins. Mas parece que no auge do prazer, as implicações não significam nada. O que vem depois, a implicação, parece que não significa nada. Por quê? A pessoa diz, eu não vou ser castigado, talvez eu vou até melhorar de vida, eu deixo isso de lado, eu vou seguir aquilo, mas aquilo de seguir é pecado. Mas a pessoa diz, mas eu vou passar por cima disso e aquela coisa. Não olha as implicações que isso traz. Sem querer entrar em detalhes aqui, por causa de muitas outras coisas que acontecem. E eu nunca gosto de entregar um assunto e pregar sobre carapuço, ou até mesmo deixar as pessoas pensar que é carapuço. Esses dias eu estava falando sobre o cigarro e só depois que terminei de falar aquilo, foi que eu vi que um daqueles ouvintes ali era um fumador, como é que chama? Inveterado, é assim que chama o nome, né? Inveterado, não sei como é que chama assim. Uma pessoa que sempre fumou durante toda a vida, já está de idade e tal. E eu pensei, se eu tenho lembrado do fato, eu não teria falado sobre isso, né? Porque é complicado você constranger as pessoas. Agora é claro, por isso que é bom você não saber do problema de ninguém, da vida de ninguém, do que acontece na casa de ninguém. Porque quando você fala isto e aquilo, as pessoas não dizem, ele conhece, ele sabe por isso que está falando. Então é por isso que é melhor você não conhecer nada, não saber de nada, de quem quer que seja. Então observe, as pessoas estão pegando gosto pelas coisas que Deus considera pecado. Aquilo traz consequências ruins, mas no entanto é como se no auge do prazer, porque é algo prazeroso, é algo agradável, é algo que parece que te atrai, as implicações resultantes daquilo parece que não significam nada. E sabe o que é que as pessoas terminam a dizer? Se fosse pelo menos, já que estou na chuva, deixa molhar. Não, elas vão mais longe de já fui ao inferno mesmo, então o que é que custa abraçar o diabo? É assim. Não dizem isso com suas palavras, mas a forma de viver é isto. Já estou no inferno, então não me custa nada abraçar o diabo. Dessa forma. É assim que o mundo está vivendo. É dessa forma que as pessoas vivem. É isso que as pessoas que gostam de pecar pensam. E tudo isso, elas estão num gosto, na verdade. Porém, tudo isso começa de uma forma simples, sutil. É apresentado como algo belo, como algo bom. E é dessa forma que geralmente o pecado chega devagar, sem se mostrar muito. Não se mostra muito, não avança muito, é aos poucos. E o pior, a sensação da aventura, do prazer, do escondido, de sair dos limites. Todo o tempo viveu sobre um determinado limite, seja da igreja, seja do pai, seja de quem quer que seja. A sensação de sair dos limites é tão boa, sabe? Parece dar uma sensação de leveza, onde a pessoa pensa que é dono de si. É como um adolescente que quebra o tabu dentro de casa e começa a fumar. Ele acha que é adulto, porque está soltando fogo, fumaça pelo nariz, parecendo uma usina de cana-de-açúcar. E pensa que se tornou adulto. Porque saiu para as baladas para beber cachaça ou cerveja com os amigos, pensa que está adquirindo a liberdade, não sabe a doideira que está fazendo com a sua vida. Ah, mas eu nunca vou ser um alcoólatra, nunca vou ser um alcoólatra. Ok, tem deles que suicida, né? Já dá um tiro na cabeça e pronto. E outros vai se matando aos poucos. Tá? E qual é a consequência disso? É minha vida, eu tomo conta de mim, ninguém tem nada a ver. Ok, então vai. Destrói tua vida. Destrói tua vida. Não seja responsável por tua vida. Não tem responsabilidade com o que Deus deu para você cuidar.
Pois bem, mas essa sensação de sair dos limites estabelecidos é tão boa que o pecado deixa de ser pecado, viu? E passa a ser um bicho de estimação. Você sabe o que é um bicho de estimação? Onde se toma cuidado, onde se cuida. Antigamente o povo tinha medo de bicho-papão. Misericórdia. As crianças do meu tempo, quando se cantava bicho-papão, sai de cima do telhado, misericórdia. Imagina uma criança com 3, 4 anos, gente. O que é que ela alcança? Só dessa altura. Que altura não dá o telhado para ela? A cumieira da casa. É muito alto para você que é pequeno. E alguém dizer que tem um bicho-papão em cima da casa para te pegar, você dorme, que é uma beleza. Bicho-papão sai de cima do telhado e as mães começam a balançar as crianças. Eu lembro até hoje o som, misericórdia. Bicho-papão sai de cima do telhado. Olha que coisa. Embalar as crianças com uma coisa dessa. E como você não sabe como é o bicho-papão, você imagina um monstro, pior que seja. Mas isso era para as crianças bestas como nós daquele tempo. Hoje, bicho-papão virou bichinho de estimação. Virou o bichinho de pelúcia. Viu? E o bicho-papão se tornou um bicho de estimação para as pessoas. Então, aquilo que é pecado, errado, que os pais dizem para a criança, não faça isso. Deus não gosta disso, Deus não se agrada. E a pessoa diz, bem, isso aqui é errado, isso aqui é pecado. Não, sabe, tem aquele certo limite. Depois, aquilo que a pessoa sabe que desagrada a Deus, se torna o que ela mais busca, o que ela mais quer fazer. É quando o bicho-papão se torna um bicho de estimação. Quando o pecado começa a ser tratado como uma coisa boa, como uma coisa agradável, chega a dar brilho nos olhos. E aquela sensação de morte, que no dia que comer certamente morrerás, sai da mente da pessoa rapidamente. Sai da mente. E a pessoa começa a ter aquilo que é proibido como sendo sua forma de prazer. Ou faz ou morre. Não importa as consequências. Viu? Então, a pessoa começa a alimentar esse bichinho. Não é mais bichinho virtual não, sabe? Lembra os bichinhos virtuais que tinha antigamente? As crianças colocavam comidinha, aquela coisa toda, tudo virtual. As coisinhas que tinha assim, que os camelôs vendiam. Pois é, tinha que alimentar. Então, aquilo que é errado se torna agora algo de estimação que a pessoa começa a cuidar e a alimentar. Então, o resultado, essas pessoas encontram pela frente um caminho sem obstáculo. O caminho do pecado parece que é muito bom de se percorrer. As coisas ficam mais fáceis, mais gostosas. Sobre o peso da obrigatoriedade, parece nada presta. Mas quando você sente que a porta está aberta, você pode fazer, é como se o mundo fosse para se curtir mesmo. E não importa os resultados, nem que morram. Sabe a roleta russa? E fica os caras tudo drogado, embriagado, ou seja o que for, por amostração, coloca só uma bala no revólver e roda ela. Diz, vamos ver quem tem sorte hoje. E atira na própria cabeça. Aí roda de novo e entrega para o camarada. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. São corajosos. Viu? Bem, eles não fazem só isto com revólver, estão fazendo isso com orgia de sexo. Pega tantas pessoas ali com AIDS, coloca no meio e fazem de tudo, quem morrer, morreu. Desse jeito. São corajosos demais. Não sei como o ser humano consegue chegar numa situação como esta, viu? Numa situação como esta. Então é isto, as coisas ficam como se não tivesse mais importância. Qual o problema? Eles pensam hoje, qual o problema se eu fazer isto? Qual o problema de eu ir ali no supermercado e roubar uma margarinazinha? Como outro estava dando a entrevista que tinha pulado um muro para roubar um botijão de gás, mas disse, mas lá em casa estava sem gás, meu. Fui lá pegar o gás lá, porque lá em casa estava sem gás. Aí é assim,
Eu estou sem carne, vou na geladeira do irmão, arrebenta a casa dele para pegar a carne. Com a desculpa de que eu estou sem. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Então qual o problema de eu pegar aquilo ali? Ninguém está vendo. Ninguém está sabendo. Qual o problema de trair meu companheiro? Qual o problema de trair a esposa? Qual o problema de trair o esposo? Ninguém está vendo. E ainda mais, ninguém é tão certinho assim para me apontar o dedo. Ainda tem essa. Ainda tem essa desculpa. E outra, fulano nunca vai saber. Ciclano nunca vai saber. A esposa nunca vai tomar conhecimento. Eu sei fazer a coisa, rapaz. Eu sei fazer a coisa. Ninguém está vendo. Não está. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, esquecemos que Deus é onipresente e vê tudo. Esquecemos que as consequências para o pecado e que essas serão vividas uma a uma sem desculpas. Esquecemos que Deus é Deus de amor. Ele não castiga, mas você atrai o pecado e seus resultados. Você diz, Deus vai te castigar. Bem, não é bem assim a coisa. E lembrando disso, Deus não mata ninguém. Não é Deus que enviou um terremoto para destruir, seja o que for, Chile, ou seja qual país for. Não foi Deus que enviou um tipo de tsunami e arrasou aquelas ilhas. Não, Senhor. Não. Deus nos mandou um profeta e ele nos disse: o homem chega a um estágio onde ele atrai para si a maldição, onde ele atrai para si a morte, onde ele atrai para si a destruição. Não é que Deus está aí matando este, matando aquele. Já foi dito que por os homens viverem dessa forma, aconteceria isso. Aí diz, mas escute, mas está lá em Apocalipse, que é os anjos que derramam praga sobre a terra. Por quê? Os seres humanos atraíram isso para eles. Agora, o que é que nós estamos atraindo para nós? Que tipo de atração estamos, vamos dizer assim, dando processo, dando progresso, né? Estamos atraindo o quê? Que seja atraindo as bênçãos de Deus para nós e o livramento de Deus. Porque o mundo está atraindo para si morte e condenação. E a coisa irá de mal a pior. E como já disse em palestras passadas, quem viver verá. Não é? Quem viver verá. Mas tempestade está vindo por aí. Tempestade está vindo pela frente. Não sei quanto tempo será, não sabemos. E doido é aquele que diz em quanto tempo isso vai ser, porque pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, não sabemos. Mas que vai vir, vem. E já está nas escrituras dizendo: o que há de vir virá e não tardará. Irmão Vicente, você ora no final, Deus abençoe vocês. Até a próxima palestra, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por este privilégio concedido. Muitas das vezes nós sabemos só pedir ao Senhor. Não tiramos um tempo para te agradecer pelo que o Senhor tem feito para conosco. Te damos graça pelo que ouvimos nesta noite. Pai, que cada dia o Senhor tem algo melhor para os teus filhos. Estamos nesta jornada de aprendizado. E sabemos que o que o Senhor tem para nos ensinar, o Senhor vai nos ensinar, ó Pai. O Senhor tem vaso para isso. Por isso te damos graça, Pai. Saber que não somos pessoas merecedoras, mas a graça do Senhor tem nos alcançado num dia tão tenebroso como este, um dia tão interpretativo como este, e o Senhor tem nos dado o privilégio de conhecer a Tua palavra como ela é. Nos ajude, ó Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, que nós somos falhos a todos os momentos, nós falhamos, mas nós cremos, nós temos um advogado, há um sangue ao nosso favor. Muito obrigado por isso. Ajuda meus irmãos e minhas irmãs nesta hora. Todos quantos têm acompanhado conosco esta palestra, sejam abençoados, ó Pai. Que a bênção deste culto possa atingir cada filho do Senhor. Te pedimos essas bênçãos. Leva-nos de volta ao nosso lar de regresso. E assim, Pai, que o Senhor nos ajude. Se tiver mais uma oportunidade de estar aqui, ó Pai, para juntos, nesse pequeno grupo aqui nesta noite que estamos, acompanhar mais uma porção, que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória.
Abençoa cada culto que estão no futuro. Se haver um amanhã, Pai, a viagem desse ministro, aqueles que viajarão com ele, que o Senhor os ajude. No nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Só agora que o irmão Vicente falou sobre a viagem, foi que eu lembrei. Eu tinha dito na reunião passada que talvez, dependendo da confirmação, viajaria nesse final de semana para Minas Gerais. Isso foi cancelado, não poderemos ir neste final de semana. Então, se algum dos irmãos ouviram e ficaram na expectativa, saiba que não poderemos fazer isto agora, não é? Estaremos esperando inspiração e o tempo próprio de ir. Deus abençoe.